CNN também de trazer outro Lord Gentleman e um mestre da política, que é o Antônio Lavareda. Hoje o índice CNN vai tratar de um conceito muito importante da ciência política, que é o número efetivo de partidos, e Lavareda já está em tela comigo para a gente explicar por que é importante analisar a fragmentação partidária, não só no contexto nacional, mas também nas cidades, em especial no ano de eleições municipais. Lavareda, minhas boas-vindas a você, já com os dados que o IPESP Analítica preparou para a gente, tanto relacionado às capitais quanto às cidades do G100, aquelas que têm mais de 200 mil eleitores neste ano. Eu vou pedir para já exibirem a nossa primeira tela, Lavareda, para você poder comentar esse cenário, começando pelas capitais que estão nesse gráfico na cor azul, desde a série de 2012 até o registrado em 2020 e a média calculada pelo IPESP Analítica. Lavareda. Você vê aí, Yuri, primeiro, boa tarde a você, aos espectadores da CNN, e você vê aí que houve um movimento de número efetivo de partidos. Quando a gente fala de número efetivo de partidos, para que o espectador nosso acompanhe, Yuri, em primeiro lugar, nós temos a fragmentação. O que é a fragmentação? É a distribuição das intenções de voto ou nas eleições do voto efetivo. Como é que ele está distribuído, quais são os percentuais, tamanho desses percentuais obtidos pelos diversos candidatos dos vários partidos que disputam aquela eleição. Com base nesse cálculo, desse fracionamento dessa distribuição, você estabelece, então, o número efetivo, ou seja, qual é o número de fato de competidores. E aí há essa coisa decimal. Obviamente, quando você vê aí 2012, 3,3, não há 3,3 candidatos, mas isso, do ponto de vista estatístico, é mais ou menos um desenho triangular e um pouco mais do que triangular, ou seja, um pouco mais do que 3 candidatos disputando efetivamente aquela eleição. Então, nós vemos aí, comparando a linha azul, a coluna azul com a outra coluna, que para mim aparece aqui como amarela, Yuri, não sei qual é a cor efetiva, você vai ver que quase sempre a coluna azul, o número de partidos nas capitais era maior, parece maior do que nos demais municípios, naquelas grandes cidades, que tem mais de 200 mil eleitores, do que no índice CNN é chamado G105, ou seja, conjunto de municípios que tem segundo turno. Aí estão incluídas as capitais, mas nós separamos, nós distinguimos para efeito analítico. E o que nós vemos no momento é que em 2024, você provavelmente vai mostrar isso, é que há alguma alteração em relação a esse padrão do passado, Yuri, mas a bola está com você agora. A gente está com essa tela aqui que já traz as capitais e as grandes cidades, Lavareda, porque depois a gente vai abordar um pouco dessa tendência projetando aqui para 2024. Mas eu queria aprofundar um pouco mais da tua parte, por que a gente percebe esses números menores nas grandes cidades com o segundo turno, mas grandes cidades que não são capitais, se essa é uma diferença de fato significativa no seu ver. Nas capitais há mais candidatos mais competitivos a prefeito de fato do que nas grandes cidades, é isso, Lavareda? Olha, como os números sugerem, Yuri, você tem nas capitais um padrão de disputa mais fragmentado. As forças políticas, em todos os estados, as forças políticas se constroem, se irradiam a partir das capitais. Primeiro, os partidos se instalaram lá atrás, nas capitais, participaram das competições nas capitais, nós estamos falando de eleições municipais, e depois foram estendendo a sua malha organizacional ao longo das regiões, das mesorregiões, das micro-regiões, dos municípios que compõem cada um dos estados. Então, isso é uma coisa natural nessa abordagem.